Alô, Libiders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos ter um episódio muito especial com duas autoras, Camila Fogasi e Sasaki Sasami. Elas decidiram escrever um livro conjunto onde junta fantasia, romance e comédia. Será que isso daria certo? Será que isso funcionou? Fique com a gente e vamos ver se vai dar realmente muito certo. No episódio de hoje nós vamos falar uma coisa super interessante que é escrever com quatro mãos e juntar dois estilos literários que normalmente você não vê. Você pode ver alguma aventura associada a uma comédia, mas normalmente uma paródia, não uma história séria, aonde você vai colocar elementos de comédia junto. Então no episódio de hoje a gente trouxe a Camila e a Sasaki, mas são duas autoras que decidiram unir esses dois elementos e ver no que ia dar. Vou dizer para vocês que foi uma junção bem interessante que com certeza você vai gostar muito de ler. No final desse episódio, vamos colocar o link na descrição para que você consiga ver também, ler e falar se vocês gostaram ou não. Beleza? Então, pessoal, eu queria saber de vocês. Meninas, o que fez vocês quererem juntar os elementos de fantasia e os elementos de comédia? Qual foi a inspiração de vocês? Qual foi o gatilho? O que foi que vocês pararam e pensaram assim? Vou juntar comédia e fantasia e vai dar certo. Eu acredito que muito das nossas conversas, né? Eu e a Camila, a gente fazia meet direto para conversar, para debater os nossos universos individuais. E um dia surgiu a ideia de a gente escrever alguma coisa juntas, que era para ser uma fantasia séria, com um tema, né, polêmico, a ser discutido. Mas quando a gente começou a criar plot, criar ideia, não dava certo, porque tudo puxava uma piada, tudo puxava uma ironia, tudo trazia uma outra forma, e a gente estava se divertindo muito fazendo daquele jeito. Então a gente pensou, por que não uma fantasia com comédia? Nunca vimos nenhuma desse tipo, muito menos com memes e piadas de quinta série, que a gente gosta de brincar, né? Ainda mais com a questão brasileira muito envolvida, né? Muitas piadas brasileiras, assim. Então, foi isso. No meio das nossas conversas, quem nos conhece sabe que eu e a Camila juntos não presta numa conversa. Não sai uma coisa decente, séria, né? Então, a gente, vai ser divertido, vamos fazer? Vamos. Então, vamos lá. Fantasia com comédia e romance, porque tem que ser fofinha também, né? E aí, foi assim que a gente acabou decidindo fazer esse lance de comédia. A gente começou a se divertir tanto e a gente falou assim, não, as pessoas têm que se divertir igual a gente, não é justo. Aí a gente quis permear para esse caminho, né, Trig? A gente quis permear aí para essa mistura boa. As duas escrevem fantasia, né? Nós duas escrevemos fantasia. Então, e nós duas gostamos muito de comédia. A Sasaki tem um senso de humor muito legal, muito bom, e assim, bem parecido com o meu, assim, meio idiota também. Aí juntou duas pessoas com a mesma faixa etária. Aí deu no que deu, né? A gente tinha que passar isso para as pessoas. E o que vocês, assim, normalmente quando a gente fala de escrever, normalmente você vê ou autores que são ghostwriter, ou autores que escrevem capítulo a capítulo, alguns autores escrevem realmente conjunto, onde todo brainstorming, a escrita é feita realmente em conjunto. Tem alguns autores que escrevem por personagem. Eu queria saber de vocês, qual foi o estilo de vocês? Cada um escreveu um capítulo, era escrito meio que uma única versão, aonde uma cada dava um pitaco para outra. Teve uma main writer, né, que uma escritora principal e a outra foi colocando, ou foi realmente como que foi o passo a passo de vocês a escrever um livro conjunto? Acho que foi meio como o coração mandou, assim. Não teve uma coisa muito regrada, né? Mas eu vou deixar a Tri responder dessa vez, que ela fala melhor. Então, na verdade, quando a gente decidiu fazer, a gente falou assim, a gente tem um tempo que a gente tá querendo escrever junto, assim, aí a gente falou, vamos fazer. Aí a gente sentou, com horas pensando na plot, organizando, planejando tudo. Falou assim, tá, agora vamos escrever. Aí a gente, tá, mas como? Porque a gente não sabia como escrever, porque a gente nunca fez isso, a gente, né, não sabia como fazer, era novo. E a gente foi procurar meios de descobrir ali no nosso jeito, né, de como que ia funcionar. Então a gente começou a experimentar. Tipo, eu escrevi um capítulo, ela escreveu outro capítulo, depois a gente sentou
e foi escrever juntas, nós duas juntas, e a gente foi fazendo isso. Só que a gente tem uma coisa que é muito legal, assim, que foi uma das coisas que mais fez a gente funcionar, porque a gente funcionou muito bem, gente. Eu nunca trabalhei com alguém, assim, num projeto tão puxado, né, tão importante pra gente, e sem querer matar a outra pessoa, né, pelo contrário. Aí a gente descobriu que as duas escrevem muito de uma forma que agrada a outra. Então, tipo, na parte que eu escrevia, chegava bem próximo do que a Sasaki queria. E na parte do que ela escrevia, chegava muito próximo do que eu queria. Aí depois a gente juntas fazia uma coisa que era de nós duas. Então, assim, quem conhece nós duas, quem conhece a escrita de nós duas, lê o livro e falou, olha, não sei quem escreveu o quê. E eu achei isso muito legal, porque a gente criou uma terceira... Tipo assim, falaram comigo assim, olha, eu consigo sentir um pouco de você, eu consigo sentir um pouco da Sasaki, mas eu não consigo falar que foi uma das duas que escreveu. Parece que foi uma terceira pessoa juntando. Então, a gente conseguiu criar essa entidade aí. Essa entidade aí, sei lá, atriz, escritora. E a gente conseguiu fazer essa conexão. E eu achei isso incrível, porque eu não sei como que a gente fez. A gente foi experimentando, a verdade foi essa. A gente foi experimentando o meio que funcionaria melhor pra gente. Eu tive acesso ao livro, né? Eu faço parte do grupo de escrita da Camila, então eu recebo alguns originais um pouco mais frescos antes do público. Aí, quando a gente recebeu o livro completo, a gente perguntou assim pra Camila, e aí, Camila, como foi? Foi escrita cada capítulo? Como foi o quê? Aí a gente fez até uma vaquinha interna sem ela saber, pra tentar descobrir quem tinha escrito o quê. Ninguém acertou. A gente não faz ideia de qual parte seja escrita de uma ou de outra. Algumas piadas que na hora da revisão a gente falou assim, isso aqui é da Camila. Ela falou assim, não, essa piada foi da Sasaki. A gente fala, mas essa aqui foi da Sasaki. Não, essa aqui foi minha. Então, realmente, existem vários elementos que a gente percebe que fala, esse foi da Camila, certeza, porque é trejeito dela. Né? Se não foi ela que escreveu, ou a Sasaki copiou bastante, ou ela foi influenciada na hora da revisão. Mas, né, porque a gente conhece bastante o estilo dela. Mas realmente é uma entidade nova. Então, assim, de verdade, se um dia aí vocês esbarrarem com uma autora chamada Triautora, você pode saber que é o pseudônimo das Poxa, não duas. entrega. Já estragou o duas. pseudônimo, né? Já. Se a gente quisesse usar esse pseudônimo, a gente já não poderia, já estragou. Já Maldade. estragou, mas assim, realmente, tipo, é bem legal. E eu queria uma coisa que eu queria saber, que é uma curiosidade minha mesmo. Eu tenho um senso de humor praticamente zero. Tirando piadas de cunho totalmente, né, sombrios, ou bullying mesmo, dificilmente eu dou risada. E, então, pra mim, seria quase que impossível escrever uma história como essa. Aí eu queria saber de vocês. Vocês que têm já um senso de humor já um pouco mais refinado, vocês duas gostam de comédia, vocês já são mais brincalhonas mesmo. Eu queria saber como que foi regrar os momentos de piada e de seriedade para que não virasse simplesmente uma paródia, mas não perdesse os elementos de comédia. Foi difícil. Bem difícil. Porque a cada frase a gente queria botar uma piada. Não dava, porque, enfim, é muita bobagem junto. Mas como a gente tinha uma ideia a seguir, antes de começar a escrever de fato, a gente tinha uma estrutura montada, cada capítulo definido o que tinha que acontecer na história principal, sem as piadas, né, no caso. Nossa plot twist, tudo já pré-definido, as coisas que teriam que acontecer na história. Então, a gente conseguia sentir, nesse momento cabe. Nesse momento não cabe, porque a gente precisa disso para o resto, para ser um momento sério, para que a pessoa entenda que vai ser grave isso para frente. Então, a gente ia jogando assim, quando a gente podia brincar, quando a gente não podia brincar, com base na estrutura prévia que a gente fez, né? A gente distribuiu cada capítulo, e cada capítulo a gente detalhou o que tinha que acontecer em cada capítulo para encaixar, para chegar no final. Então, assim, a gente sabia onde, quando podia colocar uma piadinha para dar uma descontraída, uma brincada. E, às vezes, até a própria piada ajudar a construir aquela cena, né? Uma cena mais para frente. Acho que é tudo uma questão de estrutura mesmo, assim. Tu tem que estar focado, tu tem que saber o que tu quer chegar, o que tu quer alcançar, o que tu quer passar para o teu leitor, que seja sério primeiro, né? A tua mensagem primeiro, a tua ideia primeiro.
para depois tu colocar a piada em cima para não quebrar, né? Senão tu acaba quebrando e vira um pastelão que não era essa a nossa intenção. A intenção era botar um romance que a pessoa dissesse, ai, que bonitinho. Botar uma comédia que fosse engraçada, mas também botar uma questão séria que fosse séria, né? Para eles, a questão fosse muito séria, assim. A gente tentou trabalhar... eu sempre falo isso, que existem várias formas de você aplicar a comédia na história, né? E as pessoas tendem a pensar que a história tem que ser engraçada, ou que um personagem tem que ser engraçado, ou que uma cena tem que ser engraçada. Mas eu gosto muito do narrador engraçado, né? Então, o que a gente fez? Igual a Sadako falou, a gente montou a história séria. É uma história séria, com treta política, com traição, né? Com um pouco de mistério ali, de suspense, o que é aquilo, o que não é. Com uma diferença de cultura, né? Ali um pouco de preconceito entre as duas. Existem duas culturas nessa história. Na verdade, existem 3 culturas, né? Diferentes, 3 povos diferentes. Então a gente tem esse choque. Então é uma história séria, mas a gente quis trazer esses elementos assim através do narrador, que acho que é o nosso principal alívio cômico. Nem é alívio cômico, né? É alívio do cômico, porque a gente é quase tudo cômico. As outras coisas que vêm como alívio. Então a gente tem no narrador. Acontece, tem umas cenas que são engraçadas, né? Algumas cenas são engraçadas. E tem também alguns personagens, alguns momentos ali que soltam essa pitada. Então, acho que o que salvou a gente, assim, que conseguiu fazer a gente equilibrar as coisas, foi o que você falou, o nosso planejamento. A gente fez um roteiro de cada capítulo. Primeiro, a gente fez um roteiro da história como um todo, né, Tri? A gente pensou na história, na plot como um todo. Depois, a gente foi pensando em momentos, a gente escolheu uma técnica de plot, de qual que a gente ia usar, uma estrutura, né, que a gente usou. Pode falar, Tri? Pode falar. A gente optou por usar as curvas, né, de eventos, as viradas perfeitas, as curvas de eventos, e a gente trabalhou tudo nessa estrutura, e depois de fazer isso, a gente foi montando um roteiro de cada capítulo. Aí depois a gente falava assim, ó, aqui cabe uma piada. Mas teve muito caso que a gente colocou piada, depois a gente tirou, né, que a gente falou assim, olha, não, aqui não é o momento. Igual tem uma cena que é tensa, que é um pouco mais sangrenta, assim, né, meio quase gore, assim. Aí a gente tinha feito sem piadas, aí a gente teve um feedback falando assim, eu senti falta de piada, a gente pôs umas piadas, aí a gente mesmo achou que era muito, falou, não, tá tirando o foco aqui, é dar um alívio do cômico, então a gente, se a história era cômica, a gente queria um momento que não fosse cômico. Aí a gente saiu tirando, então a gente foi fazendo essas regras, mas o que salvou foi esse planejamento muito minucioso que a gente fez. Senão a gente teria perdido a mão, eu acho. Eu gostei bastante dessa reflexão que a Camila trouxe, que muitas vezes, realmente, quando a gente fala de comédia, as pessoas normalmente caem pro alívio cômico. Mas você pode deixar muitas coisas na parte de comédia, você pode ter, como a Camila colocou, um narrador, algum personagem específico com esse trabalho, ou algum momento de uma piada, né? Quando eu sou professor, né, dou aula pro ensino fundamental e médio, por incrível que pareça, e a galera fala, não, professor, você é engraçado pra caramba, você devia fazer stand-up. Eu falei, cara, eu sou engraçado porque eu sei fazer piada do momento. Então a minha graça tá aí, né? Tipo, pelo contexto. Então você pode fazer vários tipos de piada e deixando assim de uma maneira super engraçada, usando diversos pontos diferentes. Então, pegando esse momento de, né, regrar, usar técnica, eu queria perguntar para vocês: existe alguém ou alguma coisa ou alguma mídia que inspiram vocês na parte de comédia? Por exemplo, algum humorista, alguma série, alguma coisa que falaram, nossa, isso aqui eu gostei bastante, então eu tentei colocar um pouco no livro, uma sátira mais ou menos nessa pegada, uma cena naquela outra, ou um estilo de comédia assim, assim, assado. Tem alguém, alguma série, alguma pessoa, alguma coisa que inspiram vocês na parte de comédia, que vocês falam, não, essa comédia aqui é boa e eu queria trazer um pouco para cá, pro livro? De minha parte, as minhas maiores inspirações, tanto na minha escrita quanto, né, foi no Dania, são os animes. Eu assisto muito, né? Assisto muito anime, leio muito mangá, então a minha parte cômica vem dos animes mesmo, assim, né? Eu não tenho, assim, um comediante, meu Deus, favorito. Na verdade, até tenho, mas eu não peguei inspiração vindo deles para esse livro. Eu peguei um humor um pouco mais voltado para anime mesmo. Se parar para dar algumas pegadinhas, tu consegue notar. Claro, a gente tenta disfarçar, botar uma técnica em cima para não ficar tão explícito, né? Mas a gente tenta com base nisso. Assim. Agora, se for dizer 2 comediantes que eu gosto bastante, assim, que eu assisto vídeos e tal, um é
Rafinha Bastos, né? Que eu acho que o humor dele assim, é muito, muito ácido e muito bom. E Diogo Almeida. Porque o Diogo Almeida faz piada da vida de professor, porque a vida de professor é uma piada. É triste, mas é. Né? Então, o jeito que ele coloca as coisas, que ele fala dessa realidade. Eu também sou professora. Tá? No momento eu estou diretora de escola, mas eu sou professora. E, então, acho muito engraçado o jeito que ele traz a realidade, né? Na verdade, é triste, mas ele consegue fazer uma coisa engraçada para tornar mais leve a nossa vida. E eu acho que isso também é uma inspiração bem legal que eu tento levar para tudo que eu escrevo. Assim. A gente trabalhou sem ter uma discussão, sem ter um desentendimento. Aí no dia de gravar uma entrevista, ela vem e fala uma palavra leve perto de mim. Parece que é pra causar. É a Camila e a Satara negativa por leve, Gente, não sei porquê. Desculpa, Tri. complicado. Cara, é difícil falar pra mim o que me inspira. Porque eu sou estudiosa, estudante, não sei qual seria a palavra que eu aplicaria, mas eu estudo comédia há um tempo, né? Eu já fiz curso de stand-up com os maiores comediantes de Belo Horizonte. E, assim, eu tenho muita inspiração, eu tenho muita gente que me inspira, gente de fora. Já estudei alguns livros da gringa também, comediantes brasileiros, comediantes de fora. E eu não sei falar assim, olha, isso aqui me inspirou nessa história. Mas uma coisa que eu queria fazer, que eu até falei com a Sasaki, né, quando a gente estava conversando, é que as minhas histórias que eu publiquei até agora, elas são muito sérias. Apesar de estar trabalhando no romance principal, que tem essa pegada um pouco mais cômica, as histórias que eu publiquei até agora são muito sérias. Eu já falei aqui sobre As Mulheres do Governador, que é uma história que fala sobre abusos. Estou trabalhando numa outra agora que também tem um tema muito parecido. Então, minhas histórias teve o Frio da Inocência, né, que foi uma história sobre Inquisição, que foi publicada pela editora Cartola. São muito sérias, mas eu sempre quis trabalhar com humor. Eu falei, gente, eu sou uma comediante, eu já fiz stand-up e, tipo, não estou falando de comédia. Então, eu quis fazer algumas experimentações. Então, assim, as coisas que mais me inspiram são coisas que a gente mistura elementos, sabe? Tipo, uma das coisas que eu gosto no stand-up, que é o meu tipo de comédia preferido, é que as pessoas pegam problemas do dia a dia, basicamente problemas, coisas que poderiam nos fazer chorar, e trazem de uma forma, apresentam, sem deixar de passar uma mensagem por trás, sem deixar de apresentar um problema, elas apresentam de uma forma que nos faz rir, que nos diverte. E é isso que eu gosto, você pegar problemas, ou então fazer analogias às coisas que existem. É simplesmente você misturar as coisas, né? Eu gosto de usar essa palavra, mas a Sasaki fala que eu uso ela demais, que é fazer transposição, né? Pegar coisa de um universo, de um lugar, e colocar em outro. E foi mais ou menos o que eu tentei fazer. Aí juntou, né, o tipo de humor da Sasaki, que vai, assim, muito pro... Vem do anime também, mas tem essa pitada de ácido, então faz essa mistura que é muito boa. Inclusive, ela coloca isso nas escritas dela, que é incrível. E juntou com essa minha, entendeu? Então, assim, eu acho que criou uma coisa muito única, né? Mas eu acho que a minha inspiração mais foi essa, tentar misturar elementos, assim, que foi o que a gente fez, né? A gente pega, tipo, tem piada do tiozão do pavê, sabe? Tem piada de Brasil, assim, que você vê os brasileiros fazendo na internet, que os brasileiros são famosos por fazer piadinhas na internet. E o mais legal é que tem piadas ali que a gente não riria se fosse num contexto normal. Né? Se eu escutasse... Existe uma piada, gente, eu vou falar assim, não é spoiler, mas tem piada sobre peido. Tipo, eu jamais riria de uma piada sobre peido. Se você chegasse pra mim e contasse uma piada sobre peido. Mas você pega aí um livro de fantasia, você tratando ali de um contexto medieval, de uma treta política, aí você fala, tipo, não é o mesmo universo, não é a mesma coisa, sabe? Então, só de estar fora do lugar dele, eu já acho engraçado. Isso é coisa que me faz rir, sabe? Eu acho, Tri, que isso acaba ficando engraçado porque tu traz num contexto como se fosse uma realidade acontecendo. Tu traz a vida, tipo, um momento que seria desesperador para alguém, né? Aquela situação ali. Ninguém gosta, né, de passar por situações constrangedoras nesse sentido. Então, acho que a pessoa acaba meio que se colocando no lugar, poxa vida, se fosse eu com, sei lá, uma dor de barriga na sala de aula, sabe? Tu acaba te colocando no lugar do cara e aí eu acho que isso que faz a pessoa rir. Não é a piada de peido solta. É uma situação, né, constrangedora que aquela pessoa tá passando. Acho que essa é a diferença no humor, né? Para mim, piada de constrangimento é uma piada que
me machuca internamente, assim, porque passar vergonha é uma coisa que eu passava e muito. Hoje eu já tá com foda-se. Então, assim, é realmente. E falar assim, ah, eu não riria piada de peido. Riria sim, porque a Camila é besta. Sim, ela com certeza ia rir sim. Eu queria perguntar pra vocês um pouquinho agora sobre Dania, né? Que é a motivação vocês terem. Principalmente uma coisa que a galera pode não estar sabendo é que eles estão participando do concurso da Amazon com esse livro aí. E se vocês sabem, mas sabe a Amazon, aquela empresa de pobre? Então, estão participando no meio de uma porrada de livros, né? E então, dê uma força lá, dá um like no livro delas, dá uma comprada, tá baratinho pra caramba, vale a Da pena. Tem o concurso da Pipoca na Kim também. O concurso da Pipoca Nanquim, então assim, né? Não é pouca bosta. Não é pouca bosta. Então eu queria falar um pouquinho sobre Dania, aproveitar assim. Dessa vez eu vou jogar a bomba para Sasaki, porque a Camila já passou por isso e ela até já sabe que pergunta eu vou fazer. Ai, meu Deus. Se ela não souber, não tem problema, porque a gente vai reservar da minha coisa. Então, se você é novo aqui, como a Sasaki é nova aqui, eu vou explicar a pergunta, mas irei fazer. Aqui no World Building, aqui no Craftando Mundos, a galera já tá cansada de ouvir um termo chamado Genius Loss. Genius Loss é uma teoria trazida da arquitetura e da arte, aonde fala sobre a essência de alguma coisa. E basicamente é o autor ter a capacidade de resumir o seu livro em 3 conceitos ou 3 ideias que são o arcabouço, a base da sua história. Então, Sasaki, eu pergunto para você, qual é o Genius Loss do livro Dania? Eu acho que se a gente for falar de Dania, três palavras, ou pode ser expressões também, ou são só palavras? Pode ser ideias, como por exemplo, anarquismo generalizado. Pode ser uma ideia. Entendi. Eu acho que Dania tem uma ideia muito... como eu posso dizer? Acho que é uma divergência de culturas, antes de mais nada, né? Traição, eu acho que é uma das bases, e preconceito. É porque, tipo, assim, o conceito, tipo, se você tirar essas coisas, o livro Dania não existe, entendeu? Tipo, se você tirar esse gênio loss aí, sei lá como é que chama, se você tirar essa coisa, o livro Dania perde a identidade, passa a ser qualquer outro livro Dania, entendeu? Qualquer outro livro, menos Dania. Entendi. Mas então, eu acho que seria bagunça a palavra. Mistura, bagunça. Enfim, mas eu acho que isso. No fundo é isso. Se for a parte, se tu tirar a parte da comédia, né? É isso, assim, é a estrutura da história. Maravilha. Então, sem dar muito spoiler, né? Apesar de que se vocês quiserem dar, vai de vocês. Mas eu queria saber. Quando a gente fala de Dania, a Camila colocou no começo que existem 3 culturas que interagem nessa história. Uma mais indiretamente, como uma motivação, uma força maior, e outras 2 muito mais intrínsecas relacionadas aos personagens principais. Então eu queria perguntar para vocês, quanto a essas 3 culturas, sem dar muita informação, qual das 3 culturas vocês pode responder isso individualmente, ou se vocês quiserem entrar num consenso, mas das 3 culturas, qual você acha que para você, se você poderia escrever um livro solo onde passa nessa região, por exemplo, vou escrever um livro ou uma história que passa na cultura do protagonista, na cultura da protagonista, na terceira cultura. Pessoalmente falando, qual das 3 culturas você escreveria uma história onde se baseia
dentro dessa região que vocês falam, não, eu acho que vale a pena trazer mais porque eu curti bastante essa cultura? Acho que a gente vai entrar em consenso, porque acho que a nossa resposta vai ser igual. Mas só para contextualizar, eu vou explicar quais são as 3 culturas, enquanto a Sasaki pensa na resposta dela, porque eu dou tempo para você, legal, para ganhar tempo para você pensar. A gente tem 3 culturas, que é o povo de Gaia, o povo de Beide e o povo de Tite. Tite são bárbaros conquistadores, para ser mais coisa, eles são bárbaros conquistadores, e eles querem conquistar a, a área onde fica Gaia e Beide, porque é uma península, e eles querem acesso ao porto, enfim. Gaia e Beide são 2 culturas muito diferentes, mas que eles decidiram se unir para ter um exército, para unir os exércitos, né, para ter um exército poderoso, assim, para lutar, para conseguir manter ali as suas terras lutando contra Tite. Só que são totalmente opostos. O povo de Beide é um povo que tem uma fé num Deus criador único, e eles são meio brutos, assim, pensam algumas coisas meio... Eles têm a mente um pouco fechada para algumas coisas. E o povo de Gaia é um povo muito ligado à natureza. Acredita que existem vários deuses, né? Os deuses da natureza, cada coisa é um deus diferente, então eles têm essa cultura muito aberta. E eles têm muita conexão com a natureza, muita conexão com a natureza. Tudo deles é voltado para a natureza, né? Isso, assim, são elementos que são muito fortes nesse universo, nesse universo apresentado ali. Então, eles têm esse contraste, porque o povo de Beide acha que o povo de Gaia é tipo uns... eles é tipo uns ripão, assim, sabe? Tipo, o povo de Beide tem esse preconceito. E o povo de Gaia acha que o povo de Beide é meio cabeça fechada. Então, eles ficam tendo essas divergências. Eles acreditam em coisas opostas. Então, se eu fosse escrever uma história hoje, deixar bem claro que meu povo favorito é Gaia, é o meu povo favorito. Mas se eu fosse escrever uma história, eu escreveria sobre Beide, porque eu acho que é o povo que tem mais coisas para a gente trabalhar em cima, para ter mais ideias para discutir, né? Traz uma discussão maior. Porque eu acho que é muito bom a gente sempre bater em cima daqueles que têm as ideias muito fechadas, assim, né? Tentar trazer uma discussão, uma reflexão. Quando o povo já é mais tranquilo, mais de boa, não tem muito, né? O que refletir, assim, que a galera já é mais do bem. Mas quando tu tem a galera mais fechada, é legal trazer uma reflexão, não impor, né, a tua ideia sobre eles, que eu também não acho legal tu impor nada. Mas trazer uma reflexão sobre aquilo, o que realmente, né? Algumas questões, uma criticidade, enfim. Então, Beige, eu acho que é muito mais aberta a discussão, tem muito mais aspectos que a gente pode discutir do que Gaia. Por isso eu gosto mais de Gaia, mas escreveria sobre Beige, com certeza. Exatamente. Eu falei que a gente tem a mesma resposta, exatamente isso. Gaia é um pouco mais. A gente até trabalhou mais nesse universo, não que a gente não tenha trabalhado em Beige, mas é porque a maior parte da história se passou em Gaia. Então, como a gente apresentou o protagonista da história, a gente vê a história através da perspectiva do protagonista, que é o Cade, né, o Dania, e ele é de Beige. Então, esse contraste é muito maior para ele. Então, por isso a gente apresentou mais Gaia. Então, Gaia tem ali umas coisas que eu adoro no world build de Gaia. A gente vai citar aqui, né? Cada cidade do reino tem um nome de animal. E essas cidades, elas têm algumas peculiaridades relacionadas a esses animais. Então, assim, eu vou dar um exemplo, assim, que eu acho que não é spoiler. Existe uma cidade chamada Preguiça, onde as pessoas dormem até tarde. O mercado só abre depois de meio-dia. Depois só abre na parte da tarde, então porque as pessoas dormem até tarde, e isso é um contraste também, porque quando eles passam por lá, o Cade não sabia disso, ele não é assim, enfim. Então eu acho esse universo muito legal. Todas as pessoas têm sobrenome, a maioria das pessoas tem sobrenome derivado de planta, que tem alguma coisa a ver relacionado com planta. E isso aí nos dá espaço para fazer algumas piadinhas, muitas piadinhas, algumas de quinta série, por exemplo, algumas bem brasileiras. Então, eu acho esse universo de Gaia, assim, mais construído, mais legal, mas a questão cultural, social, eu acho que Beide daria umas histórias mais legais para a gente trabalhar essas quebras, trabalhar esse contraste. Por isso que a gente gosta de trabalhar com essas duas, né? Que é exatamente esse contraste que a gente trabalha. Então, se você é world builder, quiser depois dar uma lida, e eu tenho certeza que vai valer a pena, vai lá na Amazon, vou deixar o link na descrição do episódio, vai ser legal, você vai curtir bastante, porque realmente, uma coisa que eu tava lendo o livro do Daniel, eu faço, né, como vocês podem imaginar, eu sou o world builder do grupo. Eu sou aquele chato
que faz com que os locais tenham função, que a cultura faça sentido, que a pessoa dê uma facada na pessoa, mate dependendo de onde seja, ou não mate dependendo de onde seja. Eu sou o velho chato que faz esse serviço. É pra quem a gente liga perguntando como matar uma pessoa. E o meu trabalho é realmente fazer com que o mundo faça sentido. E uma coisa bem legal no livro Dania é que a cultura, como é mostrado, como a Camila mostrou, na questão da preguiça ou alguns outros animais que são na cidade são baseados nesses animais, a cultura faz sentido não apenas pela piada em si. Porque, obviamente, existe uma piada, né? A preguiça, a cidade, começar a trabalhar depois do meio-dia e dormir depois das 4. Faz sentido a piada. Mas a cultura não é simplesmente jogada. Existem os obstáculos por causa dessa cultura, ou uma motivação para um personagem, ou uma complicação que acontece. Então, uma coisa bem legal que as duas fizeram na questão de world building é trazer o world building por uma necessidade e por um funcionamento. A piada existe, obviamente, mas não são piadas jogadas ao vento. Então você consegue ver, por exemplo, o porquê eles pararam naquela cidade preguiça. E não foi apenas um comentário que a protagonista fez falando, mas isso e aquele outro. Ou alguma outra cidade específica onde existe um concurso específico que vocês vão ler, vocês vão curtir. Então tudo isso existe uma necessidade, um porquê. Ou para plot, ou para o desenvolvimento do personagem, ou para o desenvolvimento da trama, ou uma questão de obstáculos e tudo mais. Então assim, quando você vai construir um world building, você pode construir da maneira que você quiser. Mas se você não traz uma necessidade, um padrão, uma questão para a história, é uma ideia jogada ao vento que se você tirar ou colocar não faz diferença nenhuma. Então, assim, na minha opinião, se eu fosse escolher entre as 3 culturas, eu escolheria criar uma história mais em Aiga, porque... Gaia. Em Gaia, né? Em Aiga é da Camila, só da Camila. Né? Se você não sabe o que é Aiga, vai ver no episódio das Mulheres do Governador, que vai ser bem legal. Eu colocaria de Gaia por essa questão da complexidade mostrada. Como, infelizmente, a história só passa, a sua grande maioria, em Gaia, a gente fica com aquele gostinho do tipo, puxa, eu queria saber mais sobre Beide. Mas como a história nasceu da cabeça delas, elas conhecem mais Beide do que a gente que só leu. Então, no meu ver, a construção sempre diziam. Os monges já diziam, não entendeu a piada? Leia o livro que você vai entender a piada. Se você gosta de alguns tipos de animais... outra coisa, se você gosta de ratel, você vai curtir muito essa história. Se você não sabe o que é ratel, procura no Google, porque senão você é um sem cultura. Eu não sabia quando a gente fez. Elas também não sabiam, também é. A Adri falou assim, não sei o que é o ratel. Eu tô assim, senhora, o que é um ratel? Aí eu dei uma googada, obviamente, e encontrei o que é um ratel. Ou seja, eu era uma sem cultura. Dânia também é cultura, porque me ensinou o que é um ratel. Exatamente. E eu quero perguntar para vocês, o que é Dânia? Bom, quer saber, Dânia, o significado da palavra ou o que a gente usou, Dânia, no nosso universo? No conceito mais geral. Palavra, significado interno. O que é Dânia para os leitores saberem? Dânia significa abençoado. Não me perguntem qual língua, tá? Não sei. A gente procurou essa palavra no Google, né? Porque a gente precisava de um nome para uma criatura abençoada. Né? Então a gente botou abençoado, foi catando e a gente achou Dânia. Né? A gente achou que o som era legal, que era uma palavra que chamaria atenção, e todas as outras eram muito difíceis de dizer ou de escrever, ou não ficariam legais. E tinha que soar como um nome, né? A gente precisava que soasse como um nome. Então a gente optou por Dânia, né? Porque dentro do nosso contexto da história, ele precisa, né, ter esse contexto de abençoado mesmo. Não vou dar spoiler, não sei se a gente fala mais ou não. Enfim, acho que pode falar, né? E, na verdade, a palavra Dânia, eu vou falar, se você achar que não, que a gente corta. Eu acho que Dânia, ela traz um pouco da essência da nossa história, porque a nossa história trabalha com o contraste dessas duas culturas.
né? E o Cade, que é o protagonista, ele é de Bade, né? Que tem essa visão mais fechada. Ele é o nascido do eclipse. E na cultura de Bade, os nascidos do eclipse são amaldiçoados, são filhos do demônio, né? Aí a gente vai contextualizando. Ele tem um passado muito sofrido por causa disso. E eles são as crianças que nascem, eles têm uma característica física que entregam eles, que é o cabelo prateado, o cabelo branco. E as crianças são abandonadas pelos pais, alguns sofrem atentados de morte, né, quando eles nascem, algumas pessoas tentam matar, porque eles acreditam que são filhos do diabo. Em Gaia, onde as pessoas têm uma visão completamente diferente, eles acreditam que o nascido do eclipse é uma pessoa abençoada, né, que é filho do deus Sol e da deusa Lua. Então tem uma misticidade em volta disso, misticismo, né, na verdade. Existe um misticismo por trás. E são totalmente opostos, né? Em Bade, as pessoas elas sofrem o expurgo, uma cerimônia chamada de expurgo, e em Gaia, não, eles são quase que idolatrados. E Cade, ele vem de Bade e tem essa visão de que ele é amaldiçoado e ele acha errado a forma como Gaia trata os nascidos do eclipse. Então, esse nome Dania vem para trazer esse contraste, né? Que ele se acha amaldiçoado, mas na outra terra, em Gaia, significa Dania. Você acha que foi demais? Falei demais? Acho que corta. Eu acho que não, porque é uma informação que meio que já traz logo no comecinho essa discussão, logo nos primeiros parágrafos da primeira página. Eu não acho que seja assim tão... Nossa, puxa, estragou. Não vai. Eu queria agradecer muito a Sasaki, porque eu estou com a Camila há vários meses, já um ano e... Quanto que a gente se conheceu, Camila? Um ano e... Um ano e meio já. Um ano acho e que meio até já, mais. né? Até um pouco Foi mais. fevereiro, janeiro. Sim, logo faz 2 anos. Porra, é mesmo. E toda vez que eu escrevo alguns nomes com significados e várias coisas por trás, ela pula os meus nomes. Sim, eu crio toda uma filosofia por trás, aí o meu protagonista vira Jorge, vira João, ou vira A, B, C ou D. E dessa vez ela escreveu um livro que o título tem um significado não apenas na tradução, como em todo o negócio. Você fez algo que eu estou tentando fazer há meses com ela, de dar importância para nome, e você conseguiu. Então eu queria agradecer demais a Sasaki na vida da Camila. Não, olha, me defendendo, eu dou importância para os nomes, sim. Eu dou importância, sim. Só não é demais, assim. E às vezes eu prefiro optar por uma coisa mais sonora, mais assim, que eu consiga bater o olho e saber o que tá falando, do que ficar inventando coisa que na hora que o leitor vai ler, ele vai fazer xxxxx e vai seguir. Porque eu leio assim, quando eu vejo o nome, eu pulo o nome e falo xxx, invento o nome na cabeça. Quando eu fui ler Game of Thrones pela primeira vez, que eu vi Daenerys, eu nunca achei isso, eu achei super difícil, Daenerys. Eu ficava falando errado, eu falava que a Dani lá, a Dani, daí a pouco o cara começa a chamar ela de Dani, eu falei, gente, ele deu um momento que o irmão dela chama ela de Dani. Aí eu fiquei assim, gente, tipo, eu faço isso, eu pulo os nomes, eu não sei os nomes de ninguém. O Rafa sabe, eu falo o nome dos Pokémon errado, eu falo tudo errado. Então, Dani é um nome que é sonoro. Às vezes eu pego uma coisa que tem sentido e tiro algumas palavras, ou algumas letras, ou acrescento, para ficar sonoro. Dani, eu não lembro se a gente alterou, né, Tris? Se a gente alterou uma palavra ou outra, eu acho que não. Acho que Dânia não. Acho que não, mas é porque Dânia é sonoro, tipo, nem é difícil de ler. Você bate o olho e sabe que é Dânia. Não, e assim, eu tenho por hábito procurar alguma coisa quando eu vou colocar nome em personagem, né? Os personagens todos eles têm um motivo para ter um nome. Até porque eu não tenho criatividade para nome. Então, a minha criatividade para nome é 0. Tá? Então, para eu conseguir criar algum nome decente, eu tento botar um significado nele e tento ver se sai sonoro, se eu gostei, se tá legal, se combina com o personagem, se tem alguma coisa a ver. Porque eu não tenho criatividade, né? O meu vilão se chama Corretor, porque eu era irritada com o corretor do meu celular. Tá? Eu odeio o corretor do meu celular, então para mim o maior vilão do mundo tem que se chamar Corretor. Gente, é o melhor nome de vilão. É o melhor nome de vilão. O corretor é o melhor nome de vilão. O meu chama Melior. Melior. Eu não tenho 0, né, criatividade para nome. Então foi bem legal trabalhar nisso com a Camila, assim, que daí a gente juntou a questão de eu gostar de pesquisar com ela nem tanto, a gente meio que equilibrou isso e conseguiu achar um meio termo. Foi muito bom. Essa é uma das vantagens de você escrever um livro em conjunto. Ainda mais quando tem 2 mentes que trabalham com uma única unidade,
Porque uma coisa que vocês podem... a galera que vai passar... nunca passou por isso, é uma pessoa abençoada, mas quem nunca aqui fez trabalho sozinho porque não quis fazer em duplo, porque essa dupla era uma porcaria. Às vezes pode ser o melhor aluno do mundo, e você também, o melhor aluno do mundo. Mas o seu gosto é para A, a pessoa é para B, não decide qual que vai fazer, C é algo que vai ser impossível juntar, então prefere fazer sozinho ou fica um trabalho meio bunda. Então, quando você encontra alguém e tem, que é tão bom quanto você, e ainda consegue trazer elementos para melhorar o que você já tem de bom, você faz um livro incrível e se diverte pra caramba. É uma coisa que a gente parabenizou a Camila pra caramba, não tanto a Sasaki, porque a gente não tinha contato com ela, mas já deixo aqui as minhas parabenizações, é que ela escreveram um livro muito rápido. Um livro grande, um livro bom, um livro cheio de técnica, engraçado, com world completo, com uma história muito bem feita, com personagens cativantes. E você via que toda vez que a Camila chegava com um capítulo novo, ela chegava feliz pra caramba. Às vezes ela chegava estressada do trabalho, mas passava horas escrevendo e mandava mensagem pra gente de madrugada falando: gente, eu tô com dor de cabeça, mas eu tô feliz porque isso, aquilo e outro, essa saca é incrível. Então, você percebe que é possível fazer alguma coisa quando você junta, quando você une. Então, eu acho que é incrível. O que vocês fizeram, meninas, pra mim é incrível. É algo que eu tento fazer com alguns conhecidos mais focados no world building, criações e tudo mais, mas a gente tem algumas pessoas que não vai. Mesmo a gente tendo a mesma filosofia, o mesmo gosto, mesmo isso, na hora de juntar, parece que às vezes o ego bate, às vezes parece que fica com aquela sensação de não sei, aquele clima meio merda, e não sai nada ou sai um negócio meio bunda. E o de vocês sai um negócio bom, bem feito, rápido e prazeroso. Fica os meus parabéns pela amizade, pelo livro de vocês, porque foi algo assim que eu que não gosto de comédia, eu achei o livro muito bom. Então, assim, se você tem um senso de humor que não é negativo como o meu, você vai curtir pra caramba a história. Obrigada. E assim, eu acho que deu muito certo, porque a gente pensa muito parecido e porque a gente se divertiu no processo. Né? A gente deixou de lado toda a questão de orgulho, até porque são duas vira-lata caramelo juntos, né? Então não existe um orgulho nisso. Então, assim, ninguém ficava, ai, porque essa é minha ideia, porque não sei o que. Não, sabe? Foi uma coisa que era construída em parceria, foi uma coisa muito divertida. E essa sensação de diversão, de alegria, a gente saía das reuniões, a gente estava podre às vezes, a gente estava morta, saía do serviço morta, vinha, trabalhava no livro, fazia reunião de horas e horas, e saía, mas a gente saía feliz, né? Ai, ficou muito bom esse capítulo, me diverti muito, dei muita risada, e era essa sensação assim, de divertimento, de alegria, que a gente queria passar no livro. Né? A gente queria que o nosso leitor ele sentisse quando lesse o livro que as pessoas que escreveram aquele livro estavam muito bem quando escreveram aquele livro e que ela se sinta daquela mesma forma, né? Eu acredito muito em questão de energia, de universo, enfim, eu acho que quando tu escreve uma coisa com carinho, com diversão, com amor, quem lê aquilo vai sentir que foi escrito de uma forma suave, divertida, alegre. Né? Acho que a nossa maior intenção era essa, assim. E escrever com a Camila é sensacional. Até porque eu tinha um pouco de dificuldade em escrever em terceira pessoa, porque quem lê os meus textos sabe que eu escrevo em primeira pessoa, no presente. Os meus textos são em primeira pessoa no presente, em sua grande maioria. Então, para escrever em terceira pessoa no passado, foi um pouco puxado, assim, para mim. Era bem desafiador. Né? Mas deu certo, no fim deu certo, né? A gente foi se ajudando e hoje ninguém consegue saber se o capítulo é meu, se o capítulo é da Camila, quem foi que escreveu o quê, como é que é, e essa era a nossa intenção, né? Em não segregar em nenhum momento. E acho que deu certo. Eu estou muito feliz com o nosso livro, independente de prêmio ou não prêmio, já me sinto uma vitoriosa só de ter conseguido fazer um livro desses em um mês, galera. Foi um mês e uns diazinhos para escrever um livro e publicar. Então foi bem puxado. Sem querer matar o parceiro. E sem querer matar... sem querer matar o parceiro. É o mais importante, sem querer matar o coleguinha.
Foi incrível. O Rafa sabe, assim, foi muito puxado, foi muito cansado, porque eu também tive um mês muito puxado no meu trabalho, então, assim, foi um mês muito puxado. Eu lembro que teve um dia que a gente sentou, eu sentei aqui nesse escritório, nossa, minha cadeira tá toda destruída já. Eu sentei que era 6 horas da manhã, eu saí daqui era 1 hora da manhã. Sabe? Tipo, foi assim, já nos finalmente, né, Tri? A gente tava finalizando, assim. Aí foi uma parte de escrever um pouquinho, depois de revisar. E a gente ficava horas revisando. Gente, a gente lê palavra por palavra, sabe? A gente. Nossa, foi tudo muito, muito cansativo. Mas era incrível. A gente saía da reunião, assim, com a energia renovada, sabe? Eu nunca fiquei tão cansada e tão feliz ao mesmo tempo. Foi uma sessão incrível. Eu lembro que quando ficou pronto, a gente falou, Tri, tá pronto, eu não acreditei. Eu fiquei assim, nossa, como assim tá pronto? E eu chorei, assim, eu fiquei muito emocionada, porque foi uma sessão gostosa, assim, sabe? Primeiro, de conclusão também, e segundo, que foi um projeto muito gostoso de trabalhar. A gente ficou depois de crise de abstinência. Eu fiquei assim, eu quero mais, daqui a pouco o que a gente vai fazer? Foi muito gostoso. E eu aprendi muito com a Sasaki também, que você falou do negócio da gente aprender. E, cara, isso é incrível, porque a Sasaki, ela tem um jeito de escrever que ela traz uma simplicidade sofisticada, sabe? Que eu falo que eu gosto daquela ideia de que as coisas mais sofisticadas são as mais simples. E essa Sasaki, ela é assim, ó, as frases dela, os parágrafos dela são diretos, são simples. Eles te passam uma ideia. E é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, porque eu brinco que eu tenho dislexia, mas não é nem dislexia a palavra, mas eu, tipo assim, ao invés de confundir as letras, eu confundo as palavras de lugar, eu confundo as estruturas das frases, dos parágrafos. Às vezes é só trocar uma frase de lugar com a outra, o parágrafo fica bom, fica entendível. E geralmente eu complico as coisas. E eu aprendi com ela essa simplicidade, porque às vezes eu escrevi um trecho, ela falava assim, não, é só a gente trocar essa frase de lugar. E eu olhava e falava assim, nossa, era só isso. E eu aprendi muito de trazer essa simplicidade, assim, sabe? Eu comecei a perceber que os meus textos depois, eu comecei depois que a gente terminou, eu comecei a corrigir um texto, né, que eu tô revisando para publicar. E, cara, eu fui visitando frase a frase, parágrafo a parágrafo, e eu consegui pegar essa simplicidade que eu aprendi com ela e aplicar, sabe, nesse texto, melhorando ele. Porque eu achava ele muito mais complexo, e agora eu acho ele muito mais limpo, muito mais até potente por causa disso, porque é mais claro as informações, sabe? E eu aprendi isso com ela, assim, uma coisa que mudou minha escrita e vai mudar pro resto da vida, sabe? Tipo, vou levar pro resto da vida, que era um dos meus maiores defeitos. Um dos, que ainda tem os quês. O vício pela palavra que. Isso é uma coisa triste, tá? Eu preciso fazer uma fofoca aqui, porque fofoca, né? Todo mundo dá pra fofoca. Nossa. A Camila dormiu numa revisão. Meu Deus. Nossa, na última. Foi na última. Na última revisão. A gente tava ouvindo. Foi nesse dia que eu comecei às 6 horas da manhã. A gente colocou pra ouvir, né, o leitor ali, pra ir pegando as palavras, porque enxergar, já a gente não tava enxergando mais nada. Então a gente tava ouvindo pra tentar pegar os erros. Daqui a pouco eu olho assim, Tri, não sei o quê. Tri? Camila? Camila? Tive que dar um berro. Camila! Oi! Muito engraçado. Mas eu imagino o cansaço dela, porque eu também já tava piscando, assim, na hora. E foi tenso, gente. Foi assim, ó, muito puxado, muito cansativo, mas valeu super a pena. E questão de aprender, nossa, aprendi muito com a Camila também. Como ela disse, eu sou muito direta, e às vezes sou direta demais. E eu corro demais porque eu sou direta, eu odeio descrição, né? Eu pulo as descrições, que o livro começa com muita descrição, eu pulo, né? Eu vou pulando, leio puladinho. E eu aprendi com a Camila a ser um pouco mais descritiva, né? Descrever um pouco mais, mas sem pesar a mão, né? A ampliar. Então, acho que a gente se complementa nisso. Ela tem aquele estilo mais contador, eu tenho aquele estilo mais direto. Eu sou mais do diálogo, ela é mais do texto corrido. Então, a gente aprendeu a equilibrar isso, assim, né? E eu trouxe isso para minha escrita também. Para mim, isso acrescentou demais. Eu acho que uma das coisas melhores de escrever em dupla é o aprendizado também. Aprende muito com a pessoa que tu está trabalhando, porque ela usa uma técnica diferente da tua, ela escreve diferente de ti, mas ao mesmo tempo ela tem sempre algo a acrescentar. Isso é muito legal. Isso é muito bom mesmo, a gente aprende pra caramba. Quando a gente fala de aprendizagem, é algo interessante, ainda mais que é algo que é crescimento contínuo. Eu queria perguntar para vocês, meninas, tipo, algo que é realmente muito gratificante, principalmente quando a gente fala de escrever um livro em um mês, é surreal. Eu escrevi um conto de acho que 5.000 palavras e eu demorei 1 mês e meio
Vocês escreveram um livro inteiro em um mês. Né? É algo assim, surreal. E daí eu queria perguntar para vocês, se vocês tivessem mais calma, né, porque vocês tinham data para entregar, se vocês tivessem mais calma, vocês acham que vocês mudariam alguma coisa ou apenas refinariam o que já está pronto? Por exemplo, talvez colocasse um elementozinho aqui, um elementozinho ali, ou vocês acham que não, eu mudaria algum ponto que acho que ficou mais falho, ou ficou com algum buraco, ou não? Eu acho que eu refinaria. Meu ponto de vista, eu só refinaria, eu não mudaria nada do que a gente escreveu, porque eu acho que tá fechadinho, tá redondinho, pelo menos se esforçou para que ficasse redondinho, né? Eu acho que quanto mais tu aumenta, mais problema tu gera para ti mesmo. Então, se a gente conseguiu fechar e tá redondinho, e a gente não tem necessidade de colocar isso para explicar alguma coisa, não tem por que tu ampliar o texto. Né? Então, eu acho que a gente refinaria sim, com certeza. A gente colocaria mais cuidado, né? Em alguns trechos. Refazeria, de repente, um ou outro trecho que talvez não tenha ficado tão bem escrito assim. Daria para dar mais essa lapidada no texto, mais uma ajeitadinha, né? Que a gente não teve esse cuidado. A gente não conseguiu fazer todas as revisões que a gente queria, apesar de ter feito várias, a gente não conseguiu fazer todas, né? De trechinho por trechinho, como a gente queria fazer, né? Focar numa coisa e olhar todo o livro. Acho que seria mais uma lapidada mesmo, uma refinada no que já está pronto. Meu ponto de vista, não sei a Tri. Eu faria mais revisões sistemáticas, né? Que é isso que ela citou, que é revisões direcionadas. Ou agora a gente vai catar só os quês, agora a gente vai catar só a repetição do pronome, sei lá, alguma coisa assim. Eu gosto de fazer esse tipo de revisão. Eu faria mais isso. E eu também acho que só refinaria. Eu acho que talvez eu daria um pouco mais de enfoque em algumas coisas da história, até mesmo algumas coisas que levam pro plot twist. Tipo assim, não que a gente não deixou, né? As migalhas no meio do caminho a gente deixou, mas eu daria um pouquinho mais de enfoque a isso, né? Eu daria um pouquinho mais, assim, mas é mudança simples de, tipo, talvez um parágrafo ou outro em algum lugar, não na estrutura da história, não na plot como um todo, assim, eu não mudaria, mas talvez é só reforçar um pouquinho mais um ponto ou outro que eu acho que seria importante reforçar e não perderia a história como um todo, sabe? Talvez um pouquinho mais nesse contraste, assim, a gente apresenta bastante a história de Gaia, não que a gente não apresenta Beide, mas é porque eu acho que, como o Beide já é a visão, o protagonista já conhece, ele não fala tanto da terra dele, né? Ele fala do que é novo para ele e tal. Mas eu estaria algum pouquinho, uma coisinha ou outra para reforçar um pouquinho mais esse contraste, assim. Mas assim, pinceladinha tipo de uma frase e é mais refinada mesmo. Eu acho que a Tri falou uma coisa muito importante, a gente mexe demais e acaba estragando. Apesar que eu mexo muito, né? Vocês sabem que minha história começa de um jeito e termina de outro. Mas eu fiquei bem satisfeita, assim, bem mesmo. Talvez por isso, porque eu não escrevi sozinha. Lá Aí vem a eu virada consegui caramelo. pegar. Eu acho que é por isso. Mas eu acho que eu só faria refinamento mesmo, não mudaria, não. O que eu tenho vontade, assim, de trabalhar mais. Não nessa história em si, mas usar esse universo, né? Usar essas coisas que foram criadas. Aí eu tenho vontade de trabalhar, assim. Eu já pensei em umas historinhas, assim, de dentro desse universo, mas não com esses personagens, com outros personagens, mas explorando ali. Eu já até comentei, acho que eu comentei com a Tri, comentei com o Rafa um dia, que fazer uma historinha ali na cidade de Preguiça, sabe? Para poder aproveitar esse universo que eu achei super legal, super divertido. Bom, a minha cabeça já criou vários fanfics, assim, da história, com vários personagens paralelos. Verdade, a gente já falou sobre essas fanfics. Então, se vocês acharem uma fanfic sobre Dania com o nome de alguma autora parecido com alguma coisa Tri, tipo Tri-autor, alguma coisa assim, não somos nós, tá? Então, com isso, vocês já meio que entram na próxima pergunta que eu queria trabalhar. Então, sim, vendo o que vocês comentaram, então vocês não pretenderiam, por exemplo, não fazer um Dania 2, mas uma continuação, ou vocês fariam mais uma questão assim, entre aspas, uma antologia com diversas historinhas da coisa, ou como vocês pretendem ampliar esse universo com outras histórias, outros livros, contos, ou meio que por enquanto é mistério? Assim,
Ah, vou falar, senão para falar depois a gente conta. Já tem meio que uma ideia iniciada, nada estruturado, nada 100% pensado, só uma ideia mesmo dita. Uma premissa. Né? Uma premissa conversada sobre um possível Dania 2, mas não com os mesmos protagonistas e tal, dentro do mesmo universo. Né? Trabalhando assim, o mesmo universo, a mesma história, o mesmo world building, mas não exatamente com o mesmo protagonista. Talvez. É uma possibilidade. Cronologicamente seria depois de Dania, né? A nossa ideia cronologicamente seria depois de Dania, mas não seria a continuação da história do protagonista dessa história, por exemplo, né? Não diretamente, né? E não seria, talvez, não com eles como protagonistas. A ideia inicial, assim, né? A gente tá namorando essa Mas ideia. A gente não sabe, porque, como a gente falou, Dania não era pra ser Dania, era pra ser outra coisa e virou Dania. Então, daqui a pouco a gente começa com essa ideia aí e já vira outra coisa, mas por enquanto. Vira Dania de novo. Mas eu tenho vontade de escrever outras histórias dentro do universo, porque eu curti muito o universo, assim, a gente tem vontade, né, de explorar isso, assim, tanto em Gaia quanto em Beide, assim. A gente tem umas premissas legais, quem sabe a gente trabalha nelas. Mas deixando claro que Dania não é uma série, né? A história finaliza ali. É claro que a gente deixa migalhas, né? A gente deixa algumas coisinhas em aberto, assim, para que pode ser que exista um futuro. Mas se a gente fizer alguma coisa, vai ser uma continuação direta, né? Não vai ser uma série. A história ela finaliza por si só nesse livro. Agora uma pergunta mais particular para cada uma, que agora eu quero saber o gosto e a opinião de vocês. Então, Camila, começando com você, porque você é com C e a Sasaki é com S. Então, Camila, diz para mim, dentro do mundo de Dania, qual que é o que você mais gosta de Dania e o que você não gosta, não de assim, eu não gosto disso. Se você não gostasse, você não teria feito. Mas assim, qual que é o ponto que você mais gosta e qual que é o ponto que você mais gosta não gostar? Cara, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto e assim, as pessoas que leram e me deram retorno falaram sobre. Primeiro que eu gosto, eu vou falar do humor, né? Dessa transposição que a gente faz, essa quebra do narrador, isso aí é a coisa que eu mais gosto. Mas tirando isso, assim, que é uma coisa de técnica, de escrita, não é da história em si, eu gosto muito da interação dos personagens, dos principais ali. Eu gosto da forma como eles se interagem. Eu gosto dessa relação, sabe, assim, porque ela é meio de contraste, assim, você vai vendo que um vai afetando o outro de certa forma. Eu acho isso muito legal, muito divertida. E ao mesmo tempo é gostosinho, porque é um romance, né? E eu gosto desse tipo de romance. Mas ao mesmo tempo eu gosto de como isso funciona sem perder a essência da história, sabe? Porque uma coisa que eu falo, assim, eu sempre falei, é que eu não gosto quando o conflito do romance é só o romance, sabe? Tipo, eu não sei se eu quero ele, não sei se... a gente acaba virando drama e tal, não tem ali um ponto de retorno. E eu gosto de como que as coisas funcionam, entendeu? Tipo assim, não é só o romance dos dois, existem um monte de elementos por trás que fazem com que a plot funcione. Então eu gosto muito disso. Então a relação desses dois personagens. Eu vou falar dos três, porque tem o terceiro personagemzinho que entra como um alívio cômico. E eu acho que a interação dos três ali, né, é basicamente uma viagem ali. A história é basicamente uma viagem. Então, a interação desses três personagens não é um triângulo amoroso, pelo amor de Deus, não é isso que eu quis dizer. Mas a interação desses três personagens presentes nessa história, que aparecem mais, né, presentes com mais frequência nessa história, eu acho essa interação muito gostosa, que traz um contraste que eu adoro. Porque eu adoro aquela relação que tem uma pessoa que tá puta, assim, de raiva, e a outra que tá nervosinha, sabe? Eu gosto muito desse tipo de interação. Então, assim, é uma das coisas que eu mais gosto. Eu ia dormir pensando nas cenas, assim, gente rindo, assim, eu acho isso muito gostoso. Sasaki, qual que é a parte da história, world building, personagem que você mais gosta do Dania? Tá, eu não vou dizer a mesma coisa que a Tri, porque seria muito igual, apesar da gente pensar igual, né? Pra quem não sabe, nós somos a mesma pessoa, que deu um bug na Matrix, aí a gente acabou vindo parar no mesmo universo. Mas, para não dizer a mesma coisa que ela, eu gosto muito, 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 muito das cidades de Gaia. Tá? Eu me divirto muito com as cidades de Gaia. Quando a gente começou a criar as cidades de Gaia, eu gostei de dar muita risada.
eu gosto muito delas, acho elas muito divertidas, eu colocaria mais, sabe? Eu criaria, né, eu faria histórias com mais cidades, com mais características, assim, e eu me diverti muito pensando, criando esse universo, assim, porque como eu digo, é besta, mas é sério. É um besta, assim, engraçado, que parece, ai, que bobagem, mas se tu olhar, não é, faz sentido, é sério. As pessoas vivem daquele jeito mesmo, então, assim, é isso que eu gosto no livro, assim, a cidade, a interação cultural, assim, deles, eu acho bem interessante. Adoro o terceiro personagemzinho que ela falou ali, que não é o triângulo amoroso. É o meu personagem favorito do livro. Acho que é isso, sim, para não dizer as mesmas coisas que ela disse. Assim. Olha, o ponto não é um ponto negativo, né? É um ponto da história que eu amo odiar, assim, né? Que eu amo odiar, mas foi criado com esse propósito, que é a forma como o protagonista se vê, sabe? Ele se vê muito embaixo, assim, talvez um pouco de. A gente pegou um pouco da nossa baixa autoestima, não sei. Ele é meio vira-lata caramelo, igual a gente, assim. Mas não porque ele se acha, não que ele se acha ruim em alguma coisa, muito pelo contrário, ele é extremamente competente, né? Ele é um dos melhores lutadores, né? E não é à toa que ele é o guardião do príncipe, enfim. Não nesse sentido de competência, mas no sentido de internamente. Porque ele foi criado numa sociedade, ele foi criado aprendendo que ele é uma coisa ruim, que ele é uma maldição, que ele é filho de um demônio, né? Ele foi encontrado à beira da morte quando era criança, rejeitado pelos pais. Então, ele se vê de uma forma muito negativa. E tudo isso, toda essa imposição, tudo isso vem sendo imposto pela sociedade onde ele foi criado, pela religião com a qual ele foi criado, pelo local onde ele foi criado, que eles tinham ali os rituais de expurgo, que eram os rituais de tortura, né? Praticamente de tortura, de dor física, para tentar expurgar o mal que existia dentro dele. Então, assim, isso é uma coisa que eu achei que ficou muito legal, ficou muito bem feito, mas é uma coisa que dá raiva, sabe? Que você fala assim, nossa, como que uma criança, uma pessoa foi criada dessa forma por causa de uma opressão, assim, né, da sociedade, por causa de uma crença limitante. E isso é uma coisa que a gente odeia, mas a gente ama odiar, entendeu? E é um reflexo de coisas que a gente vê na nossa sociedade, né? É um problema que é análogo à nossa sociedade. Então, isso eu acho que é um ponto, assim, que eu odeio, eu amo odiar, entendeu? Que foi criado com esse propósito e era essa a intenção, passar esse tipo de mensagem. E é uma coisa que dá raiva na gente, né? Saber como que esse tipo de coisa destrói as vidas e como que isso é tão real na nossa atualidade. Pra variar, ela pegou a parte fácil, né? Sobrou a parte difícil pra mim, porque essa parte é fácil, né? Mas enfim, eu ia dizer isso, mas agora não vou mais poder dizer. Roubou a minha ideia. Então eu vou dizer outra questão que eu não gosto, que me incomoda muito, mas que foi feito também, né, de propósito, que é a questão do casamento, né? Casamentos arranjados para se manter a paz. A desculpa é essa, né? Por que dois reinos simplesmente não podem viver em paz sem que duas pessoas tenham que casar para isso acontecer? Né? Por que os seres humanos não conseguem se entender sem que alguém tenha que ser sacrificado no meio do caminho? Então, acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante, assim, ter que pegar a vida de alguém, manipular a vida de alguém, ou de alguém, né, no caso, para que seja mantida uma paz, ou uma pseudo-paz, ou enfim, o que quer que seja. Isso me incomoda bastante, assim, sabe? Tem que pegar alguém, criar alguém para ser aquilo, vai casar, ser criado para isso, né? A pessoa não vai ter uma opção de vida, a pessoa vai ser um joguete, uma marionete, um boneco, enfim. Simplesmente porque dois povos não conseguem confiar um no outro e precisam ter alguém, digamos, no poder para equilibrar as coisas, assim, para manter uma paz. Eu acho que isso é bem ruim, assim, e é uma coisa muito real, né? Na nossa sociedade, casamentos arranjados, casamento por interesse, casamento por vários motivos que a gente não sabe muitas vezes, né? Então, eu acho que essa parte me incomoda bastante também. E é isso, assim, foi feito de propósito, mas eu não curto muito, não.
E esse é aquele momento que você vê o orgulho no rosto do Rafa, porque a gente falou 4 coisas, das 4 coisas, 3 são de world building. Aquele momento que você vê o olhinho do Rafa brilhando, assim, olha, a cultura, a sociedade, o casamento, né? O universo ali fisicamente, tudo. Olha que coisa linda. É o orgulho do world builder. É claro, né? Porque você vai chamar para um canal de world builder, a pessoa fica falando do romance, aí é sacanagem, né? Mas uma coisa que é legal, Não, e até a gente não pegando. falou só para te agradar, não, tá? A gente falou porque é real mesmo. E é isso que eu acho legal pra caramba, porque eu já. Eu, obviamente, aqui tanto no podcast quanto no canal, eu trouxe a Camila, trouxe o Matheus, agora estou trazendo a Sasaki pela primeira vez. Espero trazê-la mais vezes com livros solos também, para a gente conversar um pouquinho sobre os livros e os mundos dela. E assim, alguns autores que são um pouco mais fora do meu ciclo de convivência, já conversei com alguns, né? Logo, logo também terão outros autores que eu vou trazer para vocês também. Só que teve alguns autores que eu cortei a conversa. Porque você percebe que não tem, parece que não tem amor pela própria obra. Você percebe que a pessoa escreveu o livro puramente comercial. Onde, eu vou escrever porque eu preciso escrever, ou eu vou escrever porque eu sou taxado como escritor. Mas assim, você vê que elas comentam com sorriso, comentam com felicidade as coisas que não gosta dentro dessa pergunta de odiar, amar, odiar, né? Você percebe que trouxe um tom, um timbre de prazer. E então, assim, eu acho incrível, mesmo as duas comentando, eu sou vira-lata caramelo, eu sofro da síndrome do impostor, eu sou isso e aquilo, elas conseguem se divertir com o que fazem, criam obras maravilhosas e assim, estão sempre super abertas para ouvir, que isso é uma coisa que autores e pessoas não têm. Eu sei que às vezes é muito chato ouvir crítica, mas quando você consegue pegar isso e transformar em aprendizagem, transformar em trampolins, você vai ser uma pessoa assim incrível. Então, obviamente que eu fico muito orgulhoso de ver que duas autoras que, pelo menos a Camila antes, tinha certas dificuldades com o building, não aceitava isso e aquilo outro, agora cria mundos maravilhosos, incríveis, né? Eu já peguei para ler uma história da Sasaki ainda, quero ler mais, sabe? A gente traz elas para vocês. Então, assim, é algo que é uma paixão que eu acho que às vezes falta muito nas pessoas, principalmente na arte e escrita brasileira. Porque você pega best-sellers e a pessoa conta numa felicidade. Tinha um livro isso, tinha um livro aquele outro. Mesmo que 3 pessoas leram, mesmo que flopou, não é considerado um puta best-seller mais vendido do mundo. Mas se for pegar, por exemplo, Brandon Sanderson, tem 1000 livros, o Martin, o Stephen King tem vários livros, e não importa qual livro você comente com ele, ele vai sentir prazer de contar o livro, seja o que flopou, o que não flopou, ou o que virou filme, o que virou série. Então eu acho que o que falta às vezes é essa questão de paixão, que é algo que eu vejo nas duas, e é algo incrível, né? Às vezes um pouco a custos dos colegas, porque tipo assim, Camila, manda seu capítulo pra gente ler. Ela manda um capítulo de 60.000 palavras e fala, mas eu vou ter uma reunião com a Sasaki. Quando, Camila? Não, depois de amanhã. Aí os colegas lê dando pau na leitura para poder fazer um negócio da hora. Então assim, mas tirando a piada, eu acho que realmente é uma obra incrível. Sim. Mas. Não, é que o Brasil não tem visibilidade. Porque é algo que eu espero um dia, não apenas no world building, mas sim na literatura como um todo. Romance, fantasia, fanfic, não importa. Trazer pra galera essa paixão e essa técnica eu acho incrível. Então, novamente, para vocês, meninas, parabéns. Vai estar o livro dela na descrição, então vai lá, porque se vocês não forem, vocês vão estar perdendo um livro cheio de coisa, principalmente comédia. E assim,
Se você acha que Faustão e Silvio Santos são memeáveis, leia o livro delas para ter certeza disso e confirmar isso. É algo que... Olha, é uma fantasia épica, né? Quase assim medieval, com referência a Faustão, com referência a Mamonas Assassinas, com referência a memes brasileiros. Você não vai ver isso em nenhum outro lugar. Porque ninguém tem a mente tão idiota para fazer esse tipo de coisa. Então, eu quero deixar um desafio, Rafa. Eu quero deixar um desafio para quem está assistindo ou ouvindo a gente, para ler Dânia e fazer uma listinha de quantas referências vocês pegaram. Tá? Lembrando que tem referência de música, eu já comentei até dos Mamonas, mas tem referência de música engraçada. Referência de muitos memes, de piadinha do pavê, do tio do pavê, da cultura pop brasileira, muita coisa. Então, não vou falar, porque é óbvio que eu não quero ficar dando spoiler, não quero ficar entregando. Mas eu quero que você faça lá uma listinha, ou vai anotando tudo que você pegou de referência e procura a gente, pode ser nas redes sociais, então coloca aqui no comentário do vídeo no YouTube, né? E eu quero que você conte as referências, eu quero ver quem pegar mais referência, hein? Eu quero ver quem é a pessoa que vai pegar mais referência. Onde você trazer pessoas várias vezes, é que ela já faz a divulgação, já manda você deixar um like, já manda você inscrever, já deixa comentário no episódio. É isso que é incrível. Vai ter prêmio! Ih, maravilha. Aí daqui a pouco a gente vira parceiro desses escritores e a gente começa a ter código de promoção. Não, com o meu código WordBuild. É um sonho que eu ainda vou ter. De ter essas parcerias e conseguir dar desconto para vocês. Mas por enquanto a gente ainda é pequenininho. Sasaki, queria fazer uma brincadeira com você. Já fiz várias vezes com a Camila, então ela já tá calejada, então eu vou pensar numa próxima... É um bate-bola? Bate-bola, que alguns bate-bola da maneira certa, outros bate-bola de uma maneira super errada. Mas ok, então vamos lá. É fácil, Sasaki. Eu faço uma pergunta, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Cuidado, hein? Não tem problema, não tem problema. Descobri recentemente Lembre-se que nós somos a personificação do gatilho da 5ª série. Mas não tem problema. Descobri recentemente que 93% dos meus inscritos são mais de 18. Então não tem problema. Descobri isso recentemente vendo os analytics do YouTube, do podcast e do Spotify. Então, tranquilo. Pouquíssima gente é menor de idade. Então não tem problema. Beleza. Então, lá, Sasaki. Autor ou autora favorito? J.K. Rowling. Camila Fogazzi. Opa! Como assim? O ruim de estar no Meet e quem tá hosteando é a Camila, não dá pra multar umas pessoas dessa. Livro de cabeceira. Dânia. As Mulheres do Governador também serviria, tá? Serviria, mas a brincadeira é baixo. Fica quieto. Livro de cabeceira. Dânia. Perfeito. Personagem seu favorito? Ruby. Se você não sabe o que é, a gente vai correr atrás dessa personagem aí. Personagem que mais odeia, seja ele de qualquer universo. Que eu mais odeio de qualquer universo? Qualquer universo. Ai, gente, eu não sei. Acho que... Gente, eu não odeio, deixa eu ver. Harry Potter. O Harry Potter. O Harry Potter. Lembrando que a autora favorita é a J.K. O universo é ótimo, o personagem é ótimo. Não, mas eu concordo. Harry Potter, pra mim, o Harry Potter, eu preferia torcer pra Nagini do que pra ele. Uhum. Também não gosto dele. Apesar que a Nagini tem uma puta história por trás e um world building incrível. Diga por passagem. Essa foi a brincadeira de hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que vocês tenham se divertido ouvindo a gente. Espero que as meninas possam voltar mais vezes com mais obras, livros solos, livros em dupla. E se você é autora, world builder, mestre e tem o seu próprio mundo, mande para o meu e-mail, vai estar aqui no link na descrição meu e-mail, mande também ou o original, um pedaço.
a gente lê, a gente comenta, rola uma review, rola uma entrevista e quem sabe a gente não consegue trazer você aqui. Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!